Ele fez de novo. Eu sou o senhor Champion. Ele fez de novo. O pé responde ao coração. Mais uma vez. Cristiano de bicicleta, minha nossa. Ele vence, vence e vence. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está chegando aqui no canal Em Cima do Muro. Hoje vamos comentar um pouco do que foi a vitória do Santos em cima do Sport. Santos que tinha um grande pesar de talvez perder ou mesmo empatar com o Sport, mas o Santos foi lá e conseguiu realmente fazer a lição de casa e ganhou do Sport por 3-0. O placar poderia ser mais elástico, o placar poderia ser maior, mas digamos que o juiz não estava muito afim de dar os devidos pênaltis que a gente vai comentar aqui no vídeo, e também o time do Santos não estava tão afim de ampliar o placar, mesmo sendo necessário, já que o jogo do Inter estava acontecendo ao mesmo tempo, e também eu vou comentar isso aqui no vídeo. Então deixa seu like, comenta, compartilhe e se inscreva no canal para ajudar. Esse vídeo vai estar bem recheado com bastante coisa. Vamos ter análise do jogo, análise do Neymar, análise da rodada, das próximas rodadas, análise da tabela, análise de tudo quanto é tipo aqui. Tudo isso eu gosto muito de trazer esse conteúdo para vocês, e obviamente que ficar comentando sobre isso é algo que me deixa muito feliz. Então, bora pro vídeo. Matéria do Lance, escrita por Juliana Yamaoka. Mesmo lesionado, Neymar brilha e ajuda o Santos a sair do Z4. Peixe respira, mas ainda depende de tropeço do Vitória para seguir fora do Z4. Qual é o lance aqui? Qual é o lance do lance? Neymar então entrou em campo como titular, isso eu não previa de forma alguma. Eu realmente achava que o Neymar ia ser poupado e entrar pelo menos no segundo tempo, mas bom, acho que não consigo decifrar o que se passa pela cabeça do Vojvoda, já que ele foi lá e tacou o Neymar logo de titular. Tudo bem que também a gente que tá aqui por fora dos bastidores ou fora do ambiente do clube, a gente não sabia qual era a magnitude dessa lesão do Neymar no joelho esquerdo, ou melhor, a gente ainda não sabe qual que é a magnitude, pois foi passado um tipo de lesão que, ao meu ver, eu acho que seria, entre aspas, impossível do Neymar realmente conseguir atuar dentro de campo, mas meio que Neymar conseguiu treinar a semana e também dentro de campo conseguiu atuar muito bem, assim, realizando alguns arranques. Deu para perceber que ele estava se poupando um pouco mais, mas esse tipo de situação que o Neymar se colocou, eu acho que já era esperado há muito tempo, e só agora, talvez, com essa lesão, que ele percebeu que ele tem que jogar de um estilo diferente. Não é mais aquele jogador que tem que pegar a bola, arrancar e driblar todo mundo. É aquele jogador que tem que realmente pegar, analisar e utilizar da melhor maneira possível seus companheiros e também a bola. Então, o famoso a males que vem para o bem. Talvez esses 3 últimos jogos, já que já foram e agora faltam mais 2, para o Neymar seja algo importante para ele entender qual é a melhor maneira ou o melhor estilo de futebol que ele tem que atuar para ajudar a sua equipe, não só o Santos, como, se continuar jogando bem, também atuar na seleção brasileira. Não é mais aquele jogador, tipo assim, a gente não precisa mais aquele jogador que pega a bola, dribla todo mundo e sai e faz o gol. O Neymar tem que entender que hoje, principalmente na seleção brasileira, ele tem jogadores muito competentes, que é o Estevão, Rodrigo, Vini Júnior, que pode muito bem ajudar ele nessa situação. Então, se o Neymar entender qual é a melhor posição ou o melhor futebol dele, obviamente que ele vai ser super importante para a seleção brasileira. Caso ele não consiga entender isso, talvez ele corre o risco de não ser convocado, e aí o sonho da última Copa do Mundo vai por água abaixo. Continuando com a matéria, mesmo lesionado, Neymar entrou em campo no sacrifício pelo Santos para ajudar o time a dormir fora da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O Peixe venceu o Sport por 3-0 na noite desta sexta-feira, na Vila Belmiro, em partida válida pela 36ª rodada do Brasileirão. Então, o Santos conseguiu, após a vitória de 3-0, sair da zona de rebaixamento, e está naquela posiçãozinha acima, que, se eu não me engano, é a 15ª colocação, já que o 16º já é da zona de rebaixamento. Santos, então, está na 15ª posição, lutando para não se afogar, lutando realmente para não ser rebaixado. É uma posição que eu acho que nenhum santista gostaria de estar, porque a gente começa a ver um pesadelo que já aconteceu em 2023, mas dessa vez o fator Neymar muda um pouco a situação, ou mesmo o time talvez se unindo realmente para sair dessa situação, e os jogos sendo talvez um pouco mais fáceis, faz com que a gente acredite realmente que o Santos não vai ser rebaixado. Tem um confronto muito difícil agora com o próximo contra o Juventude,
mas talvez o Santos realmente consiga não ser rebaixado, que é o mínimo que a gente se espera de um elenco tão caro. E pro ano que vem, tomara que esse tipo de situação sirva como exemplo, não só para os jogadores, como também para a direção técnica, que faça um bom trabalho, faça algo de diferente, porque tudo que foi feito deixou o Santos nessa situação. Não só os jogadores, mas também o planejamento, o elenco, coisa parecida. Tudo o que a diretoria pensou para o Santos deu errado, e eu espero que o ano que vem tudo isso seja consertado com o Santos na Série A, porque o Santos na Série B vai ser algo realmente trágico, porque vai ser um rebaixamento muito mais faltoso, como assim posso dizer, já que as dívidas aumentaram, não vai ser um time que vai poder investir em alguma coisa, e a credibilidade do Santos indo para a Série B vai pro buraco. Então, eu espero de coração que o Santos permaneça na Série A. O Alvinegro Praiano dominou as ações e construiu o placar ainda no primeiro tempo. O camisa 10 abriu o marcador aos 25 minutos da etapa inicial e pouco depois um gol contra de Lucas Cal deixou o cenário ainda mais favorável aos donos da casa. João Schmidt ampliou aos 22 minutos do segundo tempo. Então, o Neymar conseguiu realmente abrir a porteira, fazer o seu gol, o famoso gol de honra, que dos últimos gols o Neymar é aquele tipo de jogador que fazia gol de bola parada ou gol que era mais entre aspas fácil, mas dessa vez ele fez um gol do seu estilo clássico, que era realmente desequilibrando o adversário e chutando no contrapé do goleiro, que foi um chute muito bom, muito preciso e realizou o gol. Logo em seguida foi o gol contra do Sport, que o Sport tá realmente, como o time já tá rebaixado, não oferece nenhum tipo de perigo a nenhuma equipe, mas eu estava um pouco preocupado porque o Sport nos jogos anteriores estava conseguindo sair na frente, e contra o Santos, se você sai na frente contra ele, ele dificilmente consegue virar o jogo só mesmo numa cagada. Então, fiquei feliz que o Neymar conseguiu atuar bem no jogo e também conseguiu fazer com que o Santos saísse de primeira no placar, já que caso isso não acontecesse ia ser realmente algo bem trágico, o Sport poderia até gostar do jogo e não deixar o Santos realmente pontuar nessa partida. Após o gol contra, teve finalmente um gol de cabeça, né? Santos que não faz gol de cabeça, eu acho que durante o campeonato inteiro não houve, e dessa vez o João Schmidt consegue cabecear muito bem, com um cruzamento de escanteio do Neymar muito bem feito também. Então o Neymar realmente foi um diferencial para essa partida, mas eu gostaria de destacar que o melhor jogador da partida eu acho que foi o Igor Vinícius, lateral direito do Santos, que teve uma atuação muito boa em sentido de marcação, apoio e recuperação. Foi realmente um jogador diferenciado, muito também quase conseguindo fazer uma excelente jogada com o Neymar de quase um gol, em que ambos fazem uma sequência de tabelas muito boa. Então, eu acho que o Neymar, obviamente, foi o diferencial, mas Igor Vinícius foi o destaque dessa partida, sendo um excelente jogador pela lateral direita. O Príncipe da Vila atuou no sacrifício mesmo com a lesão no menisco do joelho esquerdo, diagnosticada nessa semana. Apesar da recomendação médica de passar por cirurgia, um procedimento considerado simples, com recuperação estimada em cerca de um mês, Neymar treinou utilizando uma proteção, não sentiu dores e decidiu seguir em campo até o fim da temporada. Como eu já disse, eu não tenho certeza dessa lesão, se realmente foi isso ou não foi, mas a atitude do Neymar de não querer fazer cirurgia para poder realmente ajudar a equipe foi uma atitude corajosa, uma atitude nobre, justamente porque ele em campo faz toda a diferença pro time, ele entendendo a sua posição dentro de campo também, porque não é aquele tipo de jogador que está lá para prejudicar os seus companheiros. Então ele, com vontade de bola, vontade de jogar, faz toda a diferença e óbvio que anima o clube. Esse tipo de vitória, como foi em cima do Sport, pode ser muito um diferencial para o Santos, agora que vai jogar contra o Juventude, e realmente ambas as equipes vão estar em situações totalmente diferentes, já que o Santos ainda continua brigando para não ser rebaixado, e o Juventude, com a vitória do Santos, já foi rebaixado. Então, não sei se o Santos vai enfrentar um Juventude totalmente empenhado em vencer o jogo. Eu espero mesmo que o Juventude meio que entregue o jogo, porque 3 pontos fora de casa vai ser muito importante para o Santos numa briga ferrenha que está sendo essa para fugir da zona de rebaixamento. Já o Neymar, com esse tipo de atitude, obviamente ele vai fazer a sua operação ao final do Campeonato Brasileiro e estar totalmente recuperado para o ano que vem. Então, eu acho que ele acerta muito bem nessa tomada de decisão. Espero que a sua lesão não se agrave e espero também, já que ele se decidiu agir nessa situação de sacrifício,
meio que ganha pontos com a torcida e comigo também para sua renovação no Santos. Mas espero que dessa vez seja uma renovação honesta, aquela que ele faz de produtividade mesmo, e não que seja um salário exorbitante ou ganhos exorbitantes que possam realmente ajudar o Santos com os novos ganhos ou coisa parecida, já que a exposição do primeiro contrato do Neymar meio que demonstrou um lado empresarial, não só do jogador, mas do seu pai, que realmente assustou um pouco o torcedor santista. Eu acredito que precisaria ser feito uma renovação, óbvio, da sua imagem como torcedor depois de tudo que aconteceu durante esse ano, e o Neymar conseguindo tirar o Santos do rebaixamento e depois renovando com valores justos. Eu acho que isso realmente deixaria uma boa imagem e também ajudaria o jogador para ir para a Copa do Mundo do ano que vem. Aproveitando o vídeo que é sobre o Santos, eu gostaria obviamente de passar com vocês sobre 3 lances, 3 pênaltis que aconteceram na Vila Belmiro, e por curiosidade, eu não sei o que aconteceu, o VAR nem sequer chamou o juiz. Chamou sim em um deles, mas foi para anular o pênalti, que não faz o menor sentido. Esse foi um lance do Guilherme logo no começo do jogo, e eu consegui pelo menos congelar a imagem no momento que o jogador acerta literalmente o pé do Guilherme, e percebam que a bola continua reta com a posse do próprio Guilherme. Então não tem aquele situação de falar, o jogador do Sport tocou primeiro na bola e depois tocou no Guilherme. Cara, não. O jogador de esporte nem sequer toca na bola, ele simplesmente acerta o Guilherme dentro da área, e falta dentro da área, é pênalti. Então não faz o menor sentido o árbitro não ter revisto esse lance e dado o pênalti. Então parece que toda vez que o VAR precisa ser favorável ao Santos, alguma coisa acontece e nada sai do lugar. É muito estranho tudo isso, cara. O outro lance foi a mão na bola que aconteceu dentro da área do Sport também, se eu não me engano. Esse lance foi no segundo tempo, em que o Neymar tenta fazer uma jogada driblando o adversário. Ao levantar a bola, o adversário toca a bola de cima para baixo com a mão. Cara, pra mim isso é pênalti claro, muda a direção da bola, tira o domínio da bola que estava sobre o Neymar, mas mais uma vez o VAR não chamou o juiz, não estava muito bem colocado também para apitar esse pênalti, e isso é algo que deixa, eu acho que o torcedor totalmente revoltado. Por mais que o Santos tenha feito 3-0, poderia muito mais ser um placar elástico, já que nessa briga para as fugidas de rebaixamento, saldo de gol para o Santos faz total diferença, e esse jogo era um jogo propício a isso, um placar um pouco mais elástico, dadas as situações que o VAR realmente deixou de atuar, e isso é realmente revoltante. E na situação em que o VAR realmente atuou foi justamente para anular um pênalti que o juiz deu para o Santos. O Barreal é tocado dentro da área e sofre o pênalti, com razão, mas antes o VAR encontrou uma situação em que o Lautaro Dias, eu acredito que seja, participa de um lance mesmo estando impedido. Cara, eu congelei a imagem no momento em que possivelmente ele teria participado, e você vê claramente o jogador com as mãos levantadas. Eu não vou poder passar o lance corriqueiro, mas o jogador do Sport que vai em direção ao jogador do Santos, que está com as mãos levantadas e nem sequer participa do lance. Mais um lance de interpretação, mais um lance que o VAR dessa vez chamou, e chamou de maneira errada. Então, desse jogo, o juiz e a arbitragem errou tudo. Era papo do Santos fazer uma nota para esse árbitro nunca mais atuar em jogos com o Santos. Mas, infelizmente, tanto dentro de campo com seus jogadores que não conseguem se posicionar ou mesmo causar uma situação que seja favorável ao time, fora de campo, com diretores e presidentes, não tem nenhum tipo de nota de repúdio ou mesmo algum pedido exclusivo para a FIFA, justamente para que esse tipo de arbitragem ou esse tipo de bizarrice não aconteça mais nos jogos do Santos, porque isso faz com que o placar ou mesmo o ambiente ou toda a situação seja totalmente desfavorável para um time que nessa situação está realmente precisando de mais gols. Então, com a vitória do Santos, eu resolvi aqui trazer para vocês os jogos que aconteceram no sábado, no domingo, no sábado e hoje, né, que é o domingo. Acho que, se não me engano, teve jogo da sexta, que foi o próprio jogo do Santos. E também o jogo do Internacional. E todos esses resultados são totalmente importantes para essas brigas desses times que estão na zona de rebaixamento. Vitória venceu o Mirassol, que foi uma vitória muito importante por parte do Vitória. É um time que tá badalado, é um time que vem vencendo vitórias, confrontos interessantes. Não dá pra ficar falando vitória, senão ficar falando vitória da vitória. E então, vencendo o Mirassol dentro de casa foi um resultado muito importante. Já o Vasco fez
favorzaço pro Santos, criando uma situação barra oportunidade, já que o Vasco venceu o Internacional por 5-1, precisava do Santos fazer um placar um pouco elástico, justamente para conseguir ficar fora da zona de rebaixamento. E com os 3-0 em cima do Sport, o Santos conseguiu sair da zona de rebaixamento, por mais que esteja com a mesma pontuação do Internacional. O saldo de gol faz a diferença. Com um saldo de gol de diferença, o Santos conseguiu sair da zona e permanece fora da zona de rebaixamento. E eu acho que tudo que o santista nesse momento deseja é que o Santos consiga manter isso até o campeonato terminar. Logo abaixo está o confronto entre Ceará e Cruzeiro, em que o Ceará estava ganhando, outro forte candidato a ser rebaixado, e o Cruzeiro, perto do final do jogo, consegue um empate milagroso, e isso prejudica o Vozão, mas ajuda, obviamente, o Santos a fugir da zona de rebaixamento e não deixar nenhum time escapar com folga. E por último, o Fortaleza ganhando do Atlético Mineiro. Esse jogo aconteceu hoje, já que eu tô gravando esse vídeo na noite de domingo, madrugada de domingo para segunda. E o Fortaleza ganhou do Atlético Mineiro de 1-0, um evento totalmente, assim, não diria adverso, mas muito importante pro campeonato, porque assim o Fortaleza se mantém na briga para fugir da zona de rebaixamento, estando a 1 ponto do Santos, e isso é muito importante. Fortaleza que vem badalado, se eu não me engano, ele tá 8 vitórias invictos sem perder, e isso faz total diferença nessa briga para fugir do rebaixamento. Então, mais 2 jogos, se o Fortaleza conseguir vencer os seus 2 confrontos, consegue, talvez, possivelmente, sair da zona de rebaixamento, enviando ou mesmo o Internacional, que já está, e vai precisar de que mais um dos clubes que estão brigando para não ser rebaixado, vacile para que o Fortaleza consiga escapar da zona de rebaixamento. Resolvi, obviamente, trazer para vocês a tabela, para a gente ter uma visualização melhor de toda a situação. Então já temos Sport e Juventude rebaixados. O Fortaleza vem na sequência em 18º, buscando essa colocação para justamente sair da zona de rebaixamento. O Internacional está com 41, a mesma pontuação do Santos. E percebam que todos os times já estão com 36 jogos, então essa reta final vai ser realmente decidida nos detalhes. E o Santos está com menos 11 de saldo de gol, enquanto que o Internacional está com menos 12. Um gol de diferença faz com que o Santos realmente fique fora da zona de rebaixamento. Logo acima do Santos temos Vitória com 42 pontos e depois Ceará com 43 pontos. Os times que estão com 45 pontos, teoricamente, já estão fora de risco de zona de rebaixamento. Porém, como ainda faltam 6 partidas, o próprio Fortaleza tem a possibilidade de sair caso ganhe 2 jogos, e um time como o Atlético Mineiro, um Red Bull ou mesmo o Vasco perdendo, correm o risco de entrar na zona de rebaixamento. Por isso que eu quis trazer até o 10º colocado, porque o Grêmio também era um time que estava correndo um alto risco de ser rebaixado, mas eu acho que com 46, tendo a possibilidade de um empate sair dessa briga, ou mesmo não entrar nessa zona que está sendo essa briga para sair da zona de rebaixamento, eu acho que o Grêmio consegue realmente um placar tranquilo para poder sair dessa situação. Agora, Vasco, Red Bull, Bragantino e Atlético Mineiro, principalmente o Bragantino, eu acho que o Bragantino, por estar em uma fase muito ruim, pode ser que isso deixe toda a situação muito precária. Então esse finalzinho de campeonato vai ser muito importante pra gente ver qual vai ser o time que vai fraquejar e vai realmente ser rebaixado, e qual é o time que vai conseguir sobressair e conseguir lutar para sair fora da zona de rebaixamento. Eu acho que o que eu quero chamar a atenção é realmente pro Fortaleza, que é um time que está brigando com unhas e dentes para realmente sair da zona de rebaixamento, e isso é muito ruim para os times que estão acima, tanto pro Santos, Vitória, Ceará e Atlético Mineiro e Red Bull Bragantino, e também o Vasco, né, no caso, que são times que ainda estão correndo risco de serem rebaixados. Eu também resolvi trazer aqui para vocês os próximos confrontos, já que a rodada vai terminar em duas rodadas, né, sendo a 37 e depois a 38. O Vasco vai encarar o Mirassol dentro de casa, então o Vasco, conseguindo a vitória, chega a 49 e escapa de vez da possibilidade de entrar na zona de rebaixamento. Acredito que não seja um confronto tão difícil assim para o Vasco, mas é uma situação que a gente deve ficar atento, porque tudo pode acontecer nesse Campeonato Brasileiro. O Bragantino vai encontrar o Vitória, então são 2 candidatos bem... que estão realmente concorrendo a essa briga para fugir da zona de rebaixamento. Com uma vitória do Vitória, o Bragantino começa a se preocupar
com essa zona de rebaixamento, caso outros times também consigam vencer, como Santos, Fortaleza e Internacional. Então, o Bragantino é um time que ainda não está tranquilo nesse Campeonato Brasileiro, mas se ele conseguir a vitória dentro de casa, em cima do Vitória, ele se salva também dessa briga e deixa para os outros times competirem. O Fortaleza vai encarar o Corinthians, sendo o Fortaleza recebendo o Corinthians, né? Não vai ser na casa do Corinthians, porque se fosse na arena do Corinthians, obviamente que esse jogo seria bem difícil. Eu tinha a impressão que esse jogo era na casa do Corinthians. Talvez o site que eu peguei esteja errado, mas aparentemente é na casa do Fortaleza. Então, o Fortaleza tem todas as possibilidades para conseguir realmente uma vitória em cima do Corinthians, já que o Corinthians não tá brigando por nada no Campeonato Brasileiro e vai realmente focar na Copa do Brasil. Então a gente precisa saber qual vai ser o time que o Corinthians vai utilizar para encarar o Fortaleza, para saber se o Fortaleza tem grandes possibilidades, obviamente, de uma vitória. Já o Juventude vai encarar o Santos, Juventude que já está rebaixado, e o Santos brigando ferrenhamente para sair dessa zona de rebaixamento. Então toda essa situação vai ser muito importante para a gente saber se o Santos tem a capacidade realmente de escapar da zona de rebaixamento, já que uma derrota do Santos e uma vitória do Internacional, que é o próximo confronto que eu vou aqui expor para vocês, faz com que o Santos entre na zona de rebaixamento e o Internacional consiga realmente dar um passo para fugir dessa situação. Então, comentando um pouco já sobre o Internacional, ele vai até o Morumbi. Morumbi não. Esse jogo vai acontecer na Vila Belmiro, já que o São Paulo está utilizando a Vila Belmiro por empréstimo, utilizando como sua casa, e tem atuado muito bem na Vila. Então o São Paulo super pressionado, com o protesto da torcida, já que depois que teve uma derrota vexatosa no confronto anterior, vai realmente pressionado para esse jogo contra o Internacional, que eu acho isso muito bom, pois vai querer demonstrar serviço para sua torcida e realmente vencer um confronto, enquanto que o Internacional, também pressionado, teve demissão de treinador, contratação de um treinador para ficar 2 dias, que já deu declarações totalmente polêmicas, que eu não vou querer trazer aqui pro canal, porque eu vi uma galera querendo passar aquele pano cabuloso para esse tipo de situação que eu acho inadmissível. Então, não vou querer aqui expor para vocês realmente, mas eu acredito que a cor rosa é uma cor muito bonita, sabe? Não é uma cor daquilo que o treinador falou. Então, essa situação é algo que torna o ambiente totalmente adverso para o Internacional. Então não dá para saber quem realmente vai sair vitorioso desse confronto. E por último, Ceará e Flamengo. Esse confronto vai ser importante porque Ceará está fugindo da zona de rebaixamento, enquanto que o Flamengo quer ser campeão. O Flamengo quer realmente sacramentar a sua vitória, a sua conquista do Brasileirão. Então, no Maracanã, eu acho que seria perfeito para o Flamengo realmente conseguir conquistar a taça do Brasileirão. Então, talvez uma vitória em cima do Ceará seria totalmente plausível e importante para o Flamengo, que não tem mais nada a disputar a não ser o Intercontinental, que não vai ser agora, vai ser mais para frente. Então, eu acredito que o Flamengo vai com força total para cima do Ceará, e uma vitória em cima do Ceará vai ser algo nada anormal. E isso vai ser muito bom, tanto para Inter, caso vença o São Paulo, como também para o Santos, caso vença o Juventude. O próximo confronto, ou mesmo a última rodada do Brasileirão, vai ser marcada por um Ceará encarando o Palmeiras, talvez um Palmeiras que já não tenha mais nada a brigar, nada a se disputar, já que no jogo, acho que contra o Grêmio, o Palmeiras já usou o seu time misto, o seu time reserva. Então eu acredito que esse daqui vai ser uma vitória um pouco fácil para o Ceará, em cima do Palmeiras. Poderia muito bem ser uma disputa de título ainda pelo Palmeiras contra o Flamengo, mas Abel Ferreira fez a cagada de já dispensar essa possibilidade e tornou o Campeonato Brasileiro muito sem graça nessa reta final. Então, muito obrigado, Abel, por acabar ferrando com tudo mesmo. O Santos vai receber o Cruzeiro na Vila Belmiro, um Cruzeiro pensando numa semifinal da Copa do Brasil contra o Corinthians. Talvez o Cruzeiro vá com um time misto. Eu espero muito que o Cruzeiro vá com um time misto, para aumentar a possibilidade do Santos realmente vencer a partida. E se o Santos conseguir esses 6 pontos, que vai ser o jogo contra o Juventude e o jogo contra o Cruzeiro, o Santos vai ter fortes chances de realmente conseguir não ser rebaixado e fugir da zona de rebaixamento.
O Vitória vai receber o São Paulo, que talvez ainda vai ter uma pressãozinha após o confronto entre o Internacional. Então o Vitória realmente tem confrontos bem difíceis nessa reta final que possam, que talvez possibilite o time a realmente ser rebaixado. Já o Fortaleza vai pegar o Botafogo lá na casa do Botafogo. E tendo uma possibilidade ainda de escapar da zona de rebaixamento, eu prevejo que o Fortaleza vai com tudo para esse time horrível que é do Botafogo. E uma vitória pro Fortaleza nesse sentido não é algo que me deixaria nada espantado. Atlético Mineiro vai encarar o Vasco. Eu trouxe esse confronto porque são dois times que estão com a mesma pontuação hoje. E se isso se permanecer ou eles não vencerem os confrontos que tiverem na rodada 37ª, essa 38ª vai ser decisiva para um dos dois times deixar o outro brigando com o bolo que tá vindo atrás para fugir da zona de rebaixamento. Isso também vai ser algo bem interessante da gente poder observar. E por último, Internacional e Bragantino, que também vai ser marcado por uma possível situação do Bragantino não querendo entrar nesse bolo de ser rebaixado e o Internacional verdadeiramente saindo da zona de rebaixamento, brigando para sair dessa situação e conseguindo sua permanência na Série A. Então esses vão ser os confrontos que vão acontecer nas próximas rodadas. Eu acho que vão ser os confrontos bem interessantes e eu espero de coração que o Santos consiga vencer as duas partidas e tenha algum time desses daí que vacile para realmente ser rebaixado. Estou particularmente torcendo para o Internacional ser rebaixado porque eu quero ver mesmo o Inter na Série B. Então esse foi o meu vídeo analisando um pouco a vitória do Santos sobre o Sport, a importância da vitória do Santos em cima do Sport que foi marcada pela boa atuação do Neymar, e isso deixa obviamente o jogador com um pouco mais de empolgação e faz com que o Santos vai com mais empolgação para cima do Juventude, com mais esperanças de fazer um bom jogo e obviamente conseguir uma vitória. Toda a situação do Bololô lá embaixo, buscando a saída da zona de rebaixamento, é algo bem interessante a se observar, já que a gente não precisa mais ter tantas esperanças para uma reviravolta para o título, já que basta o Flamengo vencer o Ceará que tudo vai ser sacramentado e o Flamengo vai ser o campeão do Brasileirão e da Libertadores desse ano, conseguindo uma duplinha muito interessante, sendo realmente o time mais forte da América. E aí, o que vocês acham? O que você pensa? Quem desses times que eu apresentei aqui para vocês vai ser rebaixado e quem desses times que eu apresentei para vocês vai conseguir fugir da zona de rebaixamento? Teremos vários confrontos nessa última semana de Brasileirão e após isso eu não sei sobre o que eu vou falar aqui no canal. Não, tô brincando, eu vou pensar em alguma coisa novamente para continuar trazendo vídeos diários para vocês, possivelmente campeonatos externos, tá? La Liga, Champions League, já que lá essas coisas não vão parar. Obviamente que eu vou trazer alguns vídeos interessantes sobre isso e também ficar observando como vai se destacar os times brasileiros, não só na parte do Brasileirão, também parte de janela de transferência, como também parte do campeonato intercontinental ou mundial. Ainda não sei qual vai ser a melhor nomenclatura que vamos dar a esse tipo de campeonato, que deveria ser o mundial, mas de repente talvez não seja mais mundial. Eu não sei, verdadeiramente eu não sei. Vou esperar para ver como vai ser a nomenclatura. Mas aí, o que você acha, o que você pensa? Deixa aí nos comentários. Gostaria de pedir que você deixe seu like, compartilhe o vídeo caso você queira, se inscreva no canal para ajudar. Tamo crescendo, tamo subindo, graças a vocês. Muito obrigado. Vejo vocês no próximo vídeo. Tamo junto e falou!